Quanto tempo preciso atuar no Grafodoc para poder ministrar um curso do mesmo? Vamos lá, eu vou responder essa pergunta. Eu não entendi muito bem se foi referente ao meu curso Grafodocumentoscopia na Prática, então quanto tempo você precisaria fazer esse curso para fazer um curso igual, ou se seria referente a atuar na perícia grafodocumentoscópica e também fazer um curso seu, né, dessa área. Então eu vou responder falando um pouquinho da minha trajetória. Eu fiz estágio com meu pai e em 2013 eu fiz o meu primeiro caso. Então, de 2013 até 2015, eu só fiz perícia, tá? 2 anos só fazendo perícia, não dei aula, não fiz nada referente a esse assunto. Só fazia os atendimentos, só as perícias e atendimento. Em 2015, eu fui chamada, não lembro se era 2015 ou 2014, foi um pouco antes de eu lançar o primeiro livro. Eu fui chamada para fazer uma apostila para um curso online. E aí eu fiz essa apostila para esse curso online na área. Em 2015 eu fiz a apostila, virou o livro, então a gente deu uma revisada, deu uma melhorada, fez o livro. Aí depois disso, em 2018, eu comecei a dar aula em pós, acho que foi em 2017, 2018. 2017 eu já tinha sido chamada, mas a aula só ocorreu em 2018. Então eu comecei a preparar material, tudo certinho em 2017 para 2018. E aí, depois que eu comecei a dar aulas presenciais, eu estava dando aulas presenciais em pós-graduações que tinham em várias localidades. Então, eu pegava o avião na sexta, ministrava aula no fim de semana e depois voltava. Então, em 2017, 2018, eu comecei a fazer os cursos presenciais. Os cursos não, né? Dar aulas em pós-graduações presenciais. E nisso... Aí eu tava dando essas aulas, né? Eu consegui várias instituições me contrataram, então eu comecei a dar mais aulas em pós-graduações. De 2018 a 2020, eu só dava aula em pós-graduação. Então era só dando aula em pós-graduações, só de matérias específicas para a área. Não era um curso meu, né? Já era da grade que o curso queria, que o coordenador queria, então seria sobre essa grade que o coordenador pré-estabelecia. E aí alguns alunos meus, alguns alunos de outras pós-graduações, de outros cursos, começaram a falar comigo aqui pelo Instagram e solicitar estágio. Você imagina, assim, 10 pessoas pedindo estágio para você em um curto período de tempo. E aí eu sempre quis muito ajudar essas pessoas. E eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Eu não vou conseguir fazer um estágio, senão eu vou perder muito tempo. Eu mal tenho tempo para fazer meus laudos, é uma correria. Eu pensei, por que não criar um curso de estágio? Então, eu pensei em oferecer esse estágio para essas pessoas que estavam me procurando. Então, seria um estágio, né, um curso como se fosse um estágio. Em 2020, pandemia, teve a suspensão dos prazos processuais. E aí, nessa suspensão dos prazos processuais, eu criei o curso Grafodoc na Prática. Eu tive um tempinho para respirar e eu falei, eu vou criar esse curso. E eu criei esse estágio, que é o Grafodoc na Prática, meu filhote. E aí, criado esse curso, eu não fiz nada, tipo, nem tráfego pago, nem nada. Eu só falei, gente, ó, tá aí o curso, eu fiz aqui um estágio para vocês. Gente, foram 24 horas, 48 horas, lotou. Porque eu falei, eu só vou dar esse curso para 15 pessoas. Porque se a turma for muito grande, eu não sei se eu vou dar conta, entendeu? Eu não sei se eu vou dar conta de dar um bom curso. Então eu limitei. Eu sei que eu fechei o carrinho rapidão, tinha ainda gente que queria entrar. Eu falei, não, vamos fazer esses 15 primeiros. Eu não vou me comprometer com mais gente. E assim nasceu o Grafodoc na Prática em 2020. E depois disso... E o Grafodoc eu criei como se fosse um estágio. Então eu peguei primeira parte. A pessoa tem que saber como lidar com o processo, né? Aliás, primeira parte tem como cadastrar nos tribunais. Aí depois como dar uma lida num processo, como ler um processo, como fazer petição, como fazer para ler um processo, como fazer para fazer um laudo, né, desse processo, como fazer um laudo desse processo. Então, já vou pro laudo, tem um módulo só que sou eu fazendo um laudo, né, e eu vou te explicando como que eu faço um laudo. Aí tem vários casos práticos, ó, esse caso prático aqui, você tem isso e aquilo, você tem essa assinatura aqui, você tem essa cópia, e agora? E aí, o que você faria nesse caso aqui? Assinatura convergente numa cópia, como que você concluiria aqui? Então eu faço o laudo inteiro, né, eu mostro pra você o laudo inteiro, como que eu faria naquele determinado caso. Então são 13 casos práticos, dos mais variados casos, inclusive perícias judiciais e perícias assistências técnicas, perícias particulares.
Na chamada do Grafodoc tem 8 anos de prática em 3 meses. Por quê? Eu condensei esses 8 anos nos casos que eu achei mais interessantes para passar. Porque assim, o caso mais básico, tranquilo, né? Eu também passo o caso mais básico. Mas eu passei vários casos. Como que eu concluiria nesses variados casos, como que eu faço marketing para fazer assistência técnica, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Tem um monte de aula bônus, então conforme a gente teve turmas, né, conforme as turmas foram passando, dúvidas que eu falei, nossa, essa dúvida tá muito legal, vou colocar aqui salvo para as outras pessoas também poderem ter acesso a essas respostas. Então, assim, tem as respostas para as mais variadas perguntas. Então, olha, é o curso que vai te preparar para a prática. Então, assim, depois, lógico que eu friso que depois do curso inicial, você pode vir para o Grafodoc na prática. Antes do curso inicial, eu não recomendo, porque ele é muito denso. Então, respondendo a sua pergunta, eu demorei 8 anos porque eu juntei prática, eu juntei o que eu já passei para montar esse curso. Não foi um curso que eu peguei um livro e fiz uma apostila. Isso eu fiz muito mais rápido, isso eu fiz lá em 2015. Tá? Então, é possível você fazer um curso online com menos tempo, mas, por exemplo, o Grafodoc, que é o meu curso, o meu filhotinho, eu demorei bastante tempo porque eu juntei muita bagagem para montar o curso. Já um curso mais básico, você consegue fazer mais rápido, tá? Mas eu acho que você precisa ter uma bagagem e prática para você poder responder os seus alunos. Gente, os alunos fazem as mais diversas perguntas. E quando você está diante de um aluno, você não vai, assim, você até pode falar, né? Eu acho que é mais digno você falar, olha, não sei responder essa pergunta, do que responder algo errado. Então, você pode até responder, mas eu acho que a gente tem que saber pelo menos responder a maioria, tá? Porque tem algumas perguntas que até eu posso não saber responder, mas a maioria eu sei. Mas para fazer um curso mais simples, você não precisa ter tudo isso de tempo. Inclusive, tem gente que lança curso de grafo sem ter nomeação e sem ter grafo no currículo. Você vai olhar o currículo da pessoa, não tem onde ela fez o curso. Vocês acreditam? Pois é, eu fiquei chocada. Mas tem. Assim, eu só falo o seguinte, faz bem feito, porque as pessoas começam a perceber. As pessoas percebem quem faz bem feito e quem não faz bem feito. E aí depois tem um monte de problema lá no Reclame Aqui. Aí só isso. Fica a dica.